Cosplayers! Hoje estou aqui para falar de perrengue cosplay. Você que vai pro evento acha sempre que tá tudo certo, que está tudo maravilhoso, com aqueles cosplayers que estão ali super animados, interpretando, super receptivos para você tirar foto. Pois é, as coisas não acontecem assim. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Pois é, gente, perrengue faz parte da vida do cosplayer. Se você é cosplayer, você sabe muito bem do que eu tô falando. Acontece várias coisas que podem fazer um perrengue cosplay destruir o seu dia ou, enfim, mudar ele completamente. Eu vou começar a contar histórias pra vocês de perrengue cosplay que eu tive, que eu acho que isso pode mostrar um pouquinho da realidade do que é uma vida de cosplayer profissional ou não profissional. Se você não sabe a minha história cosplay, em 2018 foi o ano que eu comecei a virar profissional no mundo cosplay, basicamente. Então foi um ano que eu investi muito dinheiro, eu investi muito tempo, eu investi muita dedicação. Eu viajei muito, eu estava em todos os eventos, eu conheci muita gente. Foi um ano realmente muito de construção dessa minha carreira e eu me dediquei muito a isso, porque eu sabia que em 2019 eu iria estar me mudando pra cá, pra Portugal. E aí chegou a CCXP 2018. A CCXP é o maior evento de cultura pop do Brasil e é o evento com mais gente no mundo de cultura pop. Pois é, então é um dos eventos mais importantes mundialmente nessa área. Logo, para mim, era o evento mais importante do ano e era onde eu iria... E era onde eu iria saber se realmente tudo que eu tinha construído naquele ano tinha valido a pena ou não. Por isso eu me preparei toda, eu fiz todos os cosplays certinhos, eu comecei a pedir para cosmakers cosplays para a CCXP, foi antes de outubro, acho que se não me engano foi em setembro. A Mera que eu fiz para a BGS, que é em outubro, ela tava com alguns defeitos que veio, o cosmaker não era do mesmo estado que eu, então ele tinha que consertar aí de outubro a dezembro. Quando chegou em dezembro, a Mera não tinha sido consertada e eu ainda estava esperando um cosplay, que é o meu cosplay de Batwoman. Esse cosplay era o cosplay que eu iria estrear ali naquele momento na CCXP, era o grande evento, eu tinha tudo planejado, um dia correto pra ele, que era o dia onde ia começar o crossover de Arrowverse. Eu ainda não tinha visto nenhuma cosplayer de Batwoman do Arrowverse, então eu tinha preparado, tinha pego referência, eu tinha caçado na internet, meus amigos tinham ajudado, a gente tinha um grupo de Arrowverse enorme, realmente enorme, pra ir na CCXP no domingo. Eu tinha todo um planejamento enorme, eu tinha trabalho na loja da DC, já com isso a DC estava super empolgada pra ter a Batwoman lá. E o cosmaker, ele ficava atrasando sempre mandar foto, me mostrar, me entregar. Eu tinha combinado ele para ele me entregar na segunda-feira pra eu experimentar, antes da CCXP. Ele chegou no domingo, eu cheguei na segunda, e eu já queria experimentar e ele me enrolava, me enrolava, me enrolava, me enrolava. Chegou um ponto que eu comecei a ficar extremamente irritada. No domingo, ele foi me entregar, isso já atrasado, meu trabalho era 1h da tarde. Quando ele veio me entregar o cosplay, já era 1h30, 2h. Ele tinha feito literalmente aquele cosplay um dia antes. A Batwoman, ela tem máscara, ela tem toda a armadura dela, e não só a roupa. A roupa em si estava até direitinha, mas o resto era nítido que ele tinha feito no dia anterior. Ele tava colando coisa ali em mim, em cima da hora, no camarim cosplay da CCXP. Quando eu vi aquilo e pensei, todo aquele trabalho que eu tinha ido, não tinha ficado com meu marido basicamente no ano inteiro, porque eu tava trabalhando todo fim de semana, quando eu não trabalhava de semana, quando eu não tava viajando, eu viajei por muito tempo. Enfim, todo aquele trabalho que eu tinha construído pra ele me fazer um cosplay que eu pedi em setembro, um dia antes de me entregar, ainda me entregou atrasado, eu comecei a chorar num grau, mas eu caí aos prantos, literalmente. Desesperada, porque eu não tinha o que fazer. Eu tinha cosplays outros que eu já tinha usado, mas eles estavam no meu hotel. Precisava soltar toda aquela emoção, comecei a chorar muito, saí de perto dele. Quando vieram me abraçar, na verdade foi a Rotten Queen, eu nem conhecia ela na época, a Mari, eu era muito fã. Mas o meu amigo, que sabia que eu era fã dela, chamou ela veio me abraçar, tentar me acalmar. Mas eu precisava naquele momento
ter um momento de chorar desesperada. Aquilo, na verdade, estragou completamente o meu dia. O que eu fiz? Eu devolvi pra ele a roupa, eu falei que eu não queria mais. E aí eu voltei pro hotel, me vesti, tirei toda a maquiagem, me vesti de Era Venenosa de novo, que eu tinha feito Era Venenosa já antecipadamente. E fui trabalhar, porque eu tinha que trabalhar e tinha que cumprir meu horário. Eu fiz de Era, trabalhei, mas eu não queria mais estar ali, sabe? Eu não queria mais estar na CCXP, aquilo tinha estragado meu dia. Graças a Deus aquilo não estragou a minha imagem, mas muita gente que sabia que eu ia estrear Bate Uma ficou me perguntando e aquilo, eu tive que explicar tudo o que tinha acontecido. Graças a Deus a loja entendeu a situação e não se importou de eu ter ido de Era Venenosa de novo, mas realmente foi uma coisa muito feia, muito chata. Obviamente eu nunca mais trabalhei com esse cosmaker, dali por diante, enfim, acabou. Ele não ajeitou a Mera também, tá? Eu que tive que dar uma ajeitada. Traduzindo, procure um cosmaker muito confiável, tente fazer com muito tempo de antecedência, encha o saco do cosmaker para lhe entregar no prazo que foi dito. Eu espero que esse prazo que você faça seja com muita antecedência e não em cima da hora, porque sempre dá perrengue. Então, esse é um dos perrengues que eu tive na minha vida cosplay. Me conta aqui nos comentários um perrengue que você passou, deixa o seu like, compartilhe, que isso ajuda muita gente aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bia Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo!